Eles chamam de liberdade, empoderamento, viver a sua melhor vida. Mas aqui está a verdade desconfortável. Nietzsche chamou de decadência. Jung chamou de desintegração psíquica. E o Alcorão e a Bíblia ambos chamam de pecado. Eles chamam o sexo casual de destruidor de alma. Ouça com atenção. O que a sociedade vende como libertação é, na realidade, escravidão. Você se voluntaria para isso, onde quer que olhe. Instagram, Netflix, TikTok. Eles glorificam o sexo casual como divertido, destemido e livre de consequências. Mas essa é a maior mentira da nossa era, porque por trás dos filtros brilhantes reside uma verdade mais sombria. O sexo casual desmantela sua psique, corrói sua capacidade de amar e transforma você de um homem soberano em um refugiado espiritual. E é isso que vamos discutir hoje. Este vídeo vai dizer que você está perdendo uma guerra que nem sabia que estava lutando. Imagine um viciado em cocaína às 3 da manhã, olhos vazios, mãos trêmulas, em busca de uma euforia que fica mais fraca a cada vez, mas exige doses mais fortes. Isso é o sexo casual. Ele sequestra os mecanismos de ligação do seu cérebro, os mesmos coquetéis neuroquímicos projetados para criar laços de casal duradouros, e os usa como arma contra você. Ocitocina, dopamina, vasopressina. As pessoas chamam isso de substâncias recreativas, mas são supercola evolutiva. Aqui está a armadilha. Cada encontro casual ensina ao seu cérebro que a intimidade profunda é temporária, que a ligação é descartável, que a conexão humana mais profunda é apenas mais uma dose para buscar e descartar. Nietzsche alertou sobre isso em Além do Bem e do Mal. Como o homem moderno confunde estimulação com satisfação, prazer com propósito. Cada hookup, pegação, religa seu sistema de recompensa, fazendo com que o amor autêntico pareça chato em comparação com a intensidade artificial da conquista. Jung reconheceu isso como possessão da sombra. Você pensa que está expressando liberdade, mas na verdade está escravizado por compulsões que não entende. O homem que precisa de múltiplos parceiros sexuais não é sexualmente libertado. Ele é viciado em evitar o trabalho real da intimidade. Pense no cara que não consegue assistir a um filme sem checar aplicativos de namoro, que se sente ansioso quando não está ativamente em busca de alguém, que confunde variedade sexual com profundidade emocional. Ele não é mais um homem com propósito, mas um viciado que pertence às ruas. O viciado em cocaína precisa de drogas mais fortes. O viciado em sexo casual precisa de parceiros mais novos. Ambos estão fugindo da mesma coisa. A possibilidade aterrorizante de realmente lidar consigo mesmos. Verdade sombria número 20. O sexo casual é cocaína para a sua alma. Cada dose torna a intimidade real mais difícil de alcançar e o amor autêntico impossível de sustentar. Passeie por um prédio programado para demolição. Note como eles não o explodem aleatoriamente. Em vez disso, eles sistematicamente enfraquecem as paredes de sustentação primeiro. Isso é o que o sexo casual faz à sua arquitetura psicológica. Seus limites, aquelas paredes invisíveis que protegem o seu eu mais profundo, não são barreiras arbitrárias. Eles são sistemas de integridade estrutural desenvolvidos através de milênios de sabedoria humana. Quando você oferece intimidade física, sem segurança emocional, você está usando marretas na sua própria fundação em nome da diversão. Observe como isso acontece. O primeiro encontro quebra o limite entre estranho e íntimo. O segundo quebra o limite entre físico e emocional. O terceiro quebra o limite entre temporário e significativo. Cada violação torna a próxima mais fácil, até que você não tenha mais paredes internas para proteger nada sagrado. Nietzsche entendeu isso como a transvaloração dos valores, mas ao contrário. Em vez de criar valores mais elevados a partir da força, o sexo casual destrói valores existentes através da fraqueza. Você não constrói caráter derrubando suas próprias defesas. Jung alertou sobre essa inflação psíquica. Quando você remove muitos limites, você fica psicologicamente inundado. As pessoas pensam que estão se tornando mais abertas, mas em vez disso, são incapazes de distinguir entre conexões significativas e sem sentido. Você pode ter visto pessoas que podem dormir com qualquer um, mas não conseguem confiar em ninguém. O homem que tem acesso a todos, mas intimidade com ninguém. Ele pensa que limites são paredes, mas na verdade são fundações, e sem fundações tudo desmorona.
Considere o homem que manteve seus limites intactos até fazer sexo com uma única pessoa que ele ama de verdade. Seu sistema nervoso sabe que isso é diferente, especial, sagrado. Sua bioquímica responde de acordo. Ligação mais profunda, apego mais forte, satisfação mais profunda. Mas o homem que demoliu seus próprios limites, seu sistema nervoso, trata esse encontro como se fosse uma terça-feira. Apenas mais um encontro em uma série interminável. O profundo se torna mundano através da repetição. Verdade sombria. Número 19. O sexo casual é uma equipe de demolição sistematicamente destruindo sua capacidade para a experiência sagrada. Você pensa que está se libertando, mas na verdade está se quebrando. Imagine um país que inunda o mercado com dinheiro falso. No início, todos se sentem ricos, mas logo a moeda real se torna inútil, porque ninguém consegue distinguir o autêntico do falso. Isso é o que acontece com sua economia emocional através do sexo casual. A intimidade é para ser uma moeda rara, preciosa porque é limitada, significativa porque é conquistada. Mas quando você inunda seu sistema com intimidade falsa, você destrói sua capacidade de reconhecer a coisa real. O padrão ouro da conexão humana é a intimidade emocional apoiada pelo compromisso. Mas o sexo casual é intimidade fiat, proximidade artificial apoiada por nada, além de hormônios mútuos e atração temporária. E assim como a moeda fiat, ela acaba colapsando. O conceito de amor fati de Nietzsche, amor ao destino, exige a capacidade de distinguir entre o que é profundo e o que é superficial. Mas o sexo casual faz com que tudo pareça profundo no momento e sem sentido depois. Você se arrepende quando acaba. Seu julgamento emocional fica inflacionado, depois desmorona. Depois hiperinflaciona novamente com o próximo encontro. Jung identificou isso como confusão ânimos. Você confunde ligação bioquímica com conexão psicológica. A projeção do seu ideal masculino ou feminino interior em parceiros temporários que nunca podem realmente realizá-lo. Ao seu redor, encontre o homem que teve 20 experiências de almas gêmeas. Cada relacionamento parecia cosmicamente significativo até deixar de ser. Ele não pode mais confiar em suas próprias respostas emocionais porque inundou seu sistema com sinais falsos. Compare isso com o homem que guardou a intimidade para uma única pessoa que ele ama de verdade. Quando ele encontra essa pessoa, seu sistema nervoso tem pontos de referência claros. Isso é diferente. Isso importa. Esta é moeda real, não falsa. Suas respostas emocionais são calibradas, confiáveis, autênticas. Pense na dinâmica do mercado. Se o ouro fosse tão comum quanto a areia, alguém o valorizaria. Se as experiências sagradas se tornam encontros casuais, elas permanecem sagradas. O economista do falso descobre tarde demais que tem trocado o valor real por moeda falsa. E uma vez que sua economia emocional entra em colapso, a confiança em si mesmo e nos outros se torna quase impossível de reconstruir. Verdade sombria número 18. O sexo casual inunda sua economia emocional com moeda falsa. No momento em que você quer fazer uma compra real, você esqueceu como é o valor autêntico. Passeie por um labirinto de espelhos em um parque de diversões. Cada reflexo mostra uma distorção diferente de si mesmo. Alguns fazem você parecer poderoso, outros patéticos. Nenhum mostra quem você realmente é. Essa é a sua autoimagem após múltiplos encontros casuais. Cada parceiro se torna um espelho, refletindo a versão deles de você. A garota que queria o bad boy vê você como perigoso. A que precisava ser resgatada vê você como um salvador. A que queria diversão vê você como entretenimento. Logo você perde o rastro de sua identidade real sob todos esses reflexos fragmentados. Nietzsche escreveu sobre o eterno retorno. Viver como se cada momento se repetisse para sempre. Mas o sexo casual cria o oposto. Eus temporários que desaparecem quando o encontro termina. Você se torna uma coleção de performances, em vez de uma pessoa integrada. Jung chamou isso de inflação da persona. Você confunde as máscaras que usa para pessoas diferentes como sua identidade real. Mas esses não são eus autênticos. São campanhas de marketing projetadas para atrair parceiros específicos. Com o tempo, você esquece o que está por baixo das personas. O dano psicológico se acumula. Se você é uma pessoa diferente para cada parceiro, qual é o real? O bom vivant confiante
o amante sensível, o artista de hookup desapegado? A resposta se torna aterrorizante. Nenhum deles. Deixe-me dar um exemplo de um homem assim. O homem que se descreve de forma diferente em cada aplicativo de namoro. Não mentindo exatamente, mas enfatizando aspectos diferentes para mercados diferentes. Com o tempo, ele perde a conexão com sua identidade central. Ele se tornou uma campanha de marketing humana, sem um produto autêntico para vender. Considere o contraste. O homem que se prepara para um relacionamento com uma única pessoa que ele ama de verdade, passa anos se tornando mais autenticamente ele mesmo, não performando versões diferentes para públicos diferentes. Sua autoimagem se fortalece através da consistência, em vez de se fragmentar através da performance. No Museu de Espelhos Quebrados, cada reflexo mostra algo diferente, mas um espelho inteiro, um relacionamento comprometido com expectativas claras e identidade consistente, mostra quem você realmente é. A tragédia não é apenas que você se perde nas percepções dos outros, é que você perde a capacidade de se perceber claramente. Quando todos os espelhos estão quebrados, como você sabe como realmente se parece? Verdade sombria número 17. O sexo casual transforma sua autoimagem em um museu de espelhos quebrados. Você vê fragmentos de si mesmo refletidos em cada parceiro, mas nunca desenvolve uma identidade clara e integrada. Imagine um poço da vila, água pura e vivificante, que sustenta toda a comunidade. Então alguém despeja veneno nele. Não o suficiente para matar imediatamente, mas o suficiente para adoecer lentamente todos que bebem. Isso é o que o sexo casual faz à sua capacidade de amar. Cada encontro casual deposita toxinas psicológicas no poço da sua capacidade emocional. Ressentimento por ser usado, vergonha por usar os outros, comparação que faz com que futuros parceiros pareçam inadequados, cinismo que faz com que gestos genuínos pareçam manipuladores. Você pensa que está apenas se divertindo, mas na verdade está envenenando o poço do qual precisará beber pelo resto da sua vida. Nietzsche entendeu o ressentimento como veneno que destrói o recipiente que o contém. Mas o sexo casual cria um tipo específico de ressentimento em relação ao próprio amor. Quando você experimentou a ilusão da intimidade repetidamente, a intimidade genuína começa a parecer falsa por comparação. Jung alertou sobre isso como contaminação da sombra. As emoções negativas reprimidas de encontros passados não desaparecem. Em vez disso, elas se acumulam no seu inconsciente, colorindo cada relacionamento futuro com sua escuridão. O veneno se manifesta de maneiras específicas. Você não consegue receber afeto genuíno sem se perguntar o que alguém quer de você. Não consegue dar amor autêntico sem calcular o que vai receber em troca. Não consegue confiar em sentimentos profundos porque já os sentiu antes com pessoas que não significavam nada. Na vida diária é o homem que encontra uma mulher incrível, mas continua esperando que ela revele motivos ocultos. Seus encontros passados lhe ensinaram que o amor aparente é geralmente manipulação. Então ele não consegue reconhecer o amor autêntico quando ele aparece. Ele foi condicionado a esperar veneno. Pense na contaminação de poços na vida real. Uma gota de certas toxinas pode tornar milhares de litros inseguros para beber. E a solução não é diluição, mas descontaminação completa ou encontrar uma nova fonte. O homem que faz sexo apenas com uma única pessoa que ama de verdade bebe de um poço limpo. Cada gesto de amor tem um sabor puro, porque ele não tem motivos para suspeitar de contaminação. Sua capacidade de confiança permanece intacta, porque nunca foi sistematicamente envenenada. Mas o homem que envenenou seu próprio poço enfrenta uma escolha horrível. Viver com toxicidade crônica de baixo nível ou passar pelo processo brutal de descontaminação psicológica. A maioria escolhe o veneno. É familiar e o antídoto é doloroso. Verdade sombria. Número 16. O sexo casual envenena o poço da sua capacidade de amar. No momento em que você está sedento por intimidade real, a água que poderia sustentá-lo tem um gosto tóxico. Você está dirigindo por um território desconhecido. Seu GPS perde o sinal. Nenhum ponto de referência parece familiar. As placas de trânsito apontam para lugares de que você nunca ouviu falar. Você continua dirigindo, mas está completamente perdido. Esse é o seu sistema de navegação de relacionamento
depois que o sexo casual o religa. Os seres humanos desenvolveram intrincados sistemas de GPS psicológicos para encontrar e manter laços de casal profundos. Sinais sutis que indicam compatibilidade. Pontos de referência emocionais que marcam a progressão do relacionamento. Bússolas internas que apontam para parceiros de longo prazo. Mas o sexo casual embaralha esses sinais. Seu GPS psicológico começa a tratar atrações temporárias como destinos permanentes. Compatibilidade bioquímica como compatibilidade psicológica. Química sexual como potencial de relacionamento. Nietzsche escreveu sobre a perda do imperativo categórico, a bússola moral interna. Mas o sexo casual destrói algo mais fundamental: sua capacidade de distinguir entre direções que levam a algo significativo e estradas que dão a volta para lugar nenhum. Jung entendeu isso como a corrupção de padrões arquetípicos. Hanima, seu modelo interno para a parceria ideal, fica confusa pela exposição a muitos modelos incompatíveis. Sua mente inconsciente não consegue fazer correspondência de padrões de forma eficaz quando foi inundada com dados contraditórios. O dano psicológico é específico e devastador. Você perde a capacidade de reconhecer bandeiras vermelhas porque se treinou para ignorá-las, em troca de acesso sexual. Perde a capacidade de identificar bandeiras verdes porque experimentou falsos positivos repetidamente. Exemplo da vida diária: o homem que continua namorando acidentalmente o mesmo tipo de mulher tóxica. Seu GPS é recalibrado para o sinal delas. Ele confunde drama com paixão, instabilidade com emoção, manipulação com mistério. Seu sistema de navegação foi sequestrado. Compare isso com o homem cujo GPS permanece não corrompido. Ele ainda pode reconhecer os sinais sutis que indicam compatibilidade de longo prazo, porque não treinou seu sistema para ignorá-los. Sua bússola interna aponta para o amor sustentável porque nunca foi magnetizada por atrações temporárias. Viagens de carro exigem navegação precisa. Parcerias de vida exigem ainda mais precisão. Mas se o seu GPS tem enviado você para destinos errados por anos, como você recalibra para a jornada que realmente importa? O homem perdido dirige em círculos, queimando combustível e perdendo tempo. O homem com navegação clara chega ao seu destino pretendido. Verdade sombria. Número 15. O sexo casual embaralha seu GPS psicológico, tornando quase impossível navegar em direção ao amor autêntico e duradouro. Você continua parando nos mesmos lugares errados, porque sua bússola interna foi desmagnetizada. Imagine seu sistema imunológico. Guerra biológica sofisticada, projetada para distinguir amigo de inimigo, seguro de perigoso. Ele protege você de infecções que o destruiriam por dentro. O sexo casual realiza uma AIDS psicológica no seu sistema imunológico emocional. Suas defesas psicológicas evoluíram para protegê-lo de pessoas que explorariam suas vulnerabilidades. A capacidade de sentir manipulação, reconhecer o love bombing, identificar parceiros que veem você como utilidade em vez de pessoa. Mas o sexo casual treina você para ignorar esses avisos. Você ignora suas respostas imunológicas para ter acesso sexual, ensinando ao seu sistema que os sinais de perigo devem ser suprimidos em vez de atendidos. Nietzsche rotulou isso como a mentalidade de escravo. Aceitar tratamento prejudicial porque você foi condicionado a confundir abuso com normalidade. Mas o sexo casual cria algo pior. Você se torna cúmplice da sua própria exploração. Jung diagnosticou isso como integração da sombra que deu errado. Em vez de reconhecer e integrar seus impulsos sombrios, você os projeta para fora e então os aceita dos outros. Você tolera tratamento que nunca daria, porque suprimiu sua própria capacidade de discriminação saudável. O colapso da imunidade se manifesta em sintomas específicos. Você não consegue reconhecer o love bombing, porque foi condicionado a confundir intensidade com intimidade. Não consegue identificar a manipulação, porque aprendeu a suprimir seus próprios sinais de aviso. Não consegue manter limites, porque treinou a si mesmo para ignorá-los. Pense na mulher que continua atraindo homens narcisistas. Seu sistema imunológico psicológico foi comprometido por encontros que a ensinaram a ignorar bandeiras vermelhas. Ela se tornou suscetível a infecções,
Pessoas tóxicas que um sistema imunológico saudável rejeitaria automaticamente. Pense em como o AIDS funciona. O vírus não mata você diretamente. Ele destrói sua capacidade de resistir a outras infecções que então sobrecarregam seu sistema. O sexo casual funciona de forma semelhante. Ele não destrói você através do prazer, mas através do enfraquecimento sistemático de suas defesas contra pessoas que o farão. A pessoa com imunidade psicológica intacta pode sentir a manipulação instintivamente. Seu sistema rejeita pessoas tóxicas antes que elas possam estabelecer a infecção. Suas defesas permanecem fortes, porque nunca foram sistematicamente comprometidas. Mas a pessoa com AIDS psicológica se torna um alvo ambulante para todo predador emocional que reconhece defesas comprometidas. Verdade sombria. Número 14. O sexo casual realiza AIDS psicológico no seu sistema imunológico emocional. Você se torna indefeso contra manipuladores que reconhecem sua capacidade comprometida de se proteger. Você está assando um carne. O termômetro marca 74°C. Então você assume que está pronto, mas o termômetro está quebrado. Na verdade, está apenas a 49°C. Você serve a carne mal cozida e deixa todos doentes. Essa é a sua capacidade de avaliar a qualidade do relacionamento depois que o sexo casual quebra seu termômetro emocional. Seu equipamento de leitura de temperatura psicológica evoluiu para medir o calor da conexão autêntica. A queima lenta da intimidade crescente, o calor constante da confiança em desenvolvimento, a temperatura confortável da parceria compatível, mas o sexo casual ensina você a confundir febre com saúde. O calor artificial da química sexual parece a temperatura real da conexão profunda. Seu termômetro é recalibrado para registrar picos temporários como condições permanentes. Nietzsche escreveu sobre a diferença entre a paixão dionisíaca e a forma apolínea, mas o sexo casual colapsa essa distinção. Você confunde calor caótico com calor estruturado, febre temporária com temperatura sustentável. Jung reconheceu isso como confusão de projeção. Você projeta o calor que está gerando internamente no relacionamento externo. O fogo bioquímico da atração sexual parece a queima constante da compatibilidade emocional. O termômetro quebrado cria leituras erradas sistemáticas. Relacionamentos que parecem mornos são, na verdade, saudáveis, enquanto relacionamentos que parecem muito quentes são frequentemente tóxicos. Mas você não consegue perceber a diferença porque seu dispositivo de medição foi corrompido. Você pode ter visto o casal que confunde química sexual explosiva com compatibilidade profunda. Eles não conseguem ficar em uma sala juntos sem brigar, mas o sexo de reconciliação é incrível. O termômetro deles marca quente, então eles assumem que o relacionamento está cozinhando adequadamente. Anos depois, eles percebem que têm servido veneno a si mesmos. Pense na calibração. Termômetros médicos são calibrados em relação a padrões conhecidos, mas se você recalibra seu termômetro emocional em relação a encontros casuais, você perde a capacidade de reconhecer temperaturas saudáveis. A pessoa com um termômetro funcionando consegue distinguir entre diferentes tipos de calor: atração sexual, calor emocional, segurança psicológica, conexão espiritual. Cada um tem sua temperatura e tempo adequados. Mas a pessoa com um termômetro quebrado comete erros perigosos. Serve relacionamentos mal cozidos pensando que estão prontos. Queima-se em encontros que parecem enganosamente quentes. Nunca aprende a reconhecer o calor constante que realmente sustenta a vida. Verdade sombria número 13. O sexo casual quebra seu termômetro emocional, tornando impossível avaliar com precisão a temperatura de relacionamentos reais. Você confunde febre com saúde e calor constante com frieza. Imagine que você está trabalhando em um quebra-cabeça de 1000 peças. Bela paisagem. Mas toda vez que você pensa que está progredindo, você descobre que peças cruciais estão faltando. O céu tem lacunas. A montanha tem buracos. Você nunca consegue completar a imagem. Essa é a integração psicológica, depois que o sexo casual espalha suas peças por múltiplos encontros incompletos. Todo o arcabouço terapêutico de Jung centrava-se na integração, trazendo material inconsciente para a consciência, unificando o eu fragmentado em totalidade.
Mas essa integração requer tempo, segurança e parceria consistente. O sexo casual faz o oposto. Ele fragmenta sua psique através de múltiplos relacionamentos incompletos. Pedaços de si mesmo são investidos em pessoas que desaparecem. Aspectos de sua personalidade se desenvolvem em isolamento de sua identidade central. Você se torna uma coleção de quebra-cabeças inacabados. Cada encontro casual exige diferentes pedaços de si mesmo. O charmoso, o provedor, o rebelde, o cuidador. Mas essas personas nunca são integradas em um todo coerente, porque cada relacionamento termina antes que a integração possa ocorrer. O conceito de eterno retorno de Nietzsche exige um eu unificado que possa abraçar todos os aspectos de sua experiência. Mas eus fragmentados não podem alcançar essa integração. Eles estão muito ocupados gerenciando personas contraditórias, desenvolvidas para relacionamentos diferentes. A falha na integração cria caos psicológico. Partes de si mesmo permanecem subdesenvolvidas porque foram ativadas apenas em relacionamentos que terminaram prematuramente. Outras partes ficam superdesenvolvidas através do uso casual repetido, mas nunca são integradas ao seu eu mais profundo. Como é esse homem na vida real? Aquele que desenvolveu sua persona sexual através de hookups, mas nunca a integrou com seu desenvolvimento emocional ou espiritual. Ele pode se apresentar sexualmente, mas não consegue se conectar intimamente. Ele tem algumas peças de quebra-cabeça perfeitamente formadas, mas não consegue ver como elas se encaixam na imagem maior de sua identidade. Pense na resolução de quebra-cabeças. Você precisa de todas as peças em um só lugar, trabalhando na mesma imagem, com tempo suficiente para ver como elas se conectam. Espalhe as peças por múltiplos quebra-cabeças incompletos, e nenhum deles poderá ser terminado. A pessoa que faz sexo apenas com uma única pessoa que ama de verdade trabalha no mesmo quebra-cabeça, com o mesmo parceiro ao longo de décadas. Peças que pareciam desconectadas no ano 1 revelam sua relação no ano 10. Sua integração psicológica se aprofunda através da parceria consistente. Mas o praticante de sexo casual tem caixas de quebra-cabeças incompletos. Belas peças que nunca formam buracos coerentes. Verdade sombria. Número 12. O sexo casual espalha peças do seu quebra-cabeça psicológico por múltiplos relacionamentos incompletos. Você desenvolve fragmentos de identidade, mas nunca alcança a integração que cria a totalidade. 29 de outubro de 1929, terça-feira negra. O mercado de ações desmorona. Fortunas construídas ao longo de décadas desaparecem da noite para o dia. Ativos anteriormente valiosos se tornam papel sem valor. Isso é o que acontece com sua moeda de relacionamento, depois que o sexo casual colapsa seu mercado pessoal. Seu valor romântico opera como um mercado de ações. A escassez cria valor. A exclusividade gera demanda. Quanto mais difícil algo é de obter, mais precioso se torna. Mas inunde o mercado com sua intimidade e o preço desaba. Economia 101. Oferta abundante sem a demanda correspondente cria commodities sem valor. Quando você se torna sexualmente disponível, sem exigir investimento, você está imprimindo moeda de relacionamento sem apoiá-la com valor genuíno. Nietzsche entendeu isso como o declínio dos valores aristocráticos. Quando a qualidade se democratiza, a excelência se torna medíocre. O exclusivo se torna comum, o precioso se torna barato. Carl Jung reconheceu isso como o arquétipo da prostituta, não literalmente vendendo sexo por dinheiro, mas vendendo intimidade psicológica por validação momentânea. O feminino ou masculino sagrado se torna comercializado, reduzindo o valor infinito a transações de mercado. O colapso se manifesta em condições de mercado específicas. Parceiros não investem em você, porque podem obter acesso sem esforço. Eles não valorizam o que você oferece, porque está prontamente disponível em outros lugares. Seu portfólio de relacionamento se torna inútil, porque você inundou o mercado com ações baratas. Você já viu a mulher que se deu a múltiplas pessoas, sem exigir investimento? Quando ela finalmente quer compromisso, ela descobre que treinou o mercado para vê-la como um aluguel, não uma compra. Sua moeda de relacionamento desmoronou, e reconstruir o valor leva anos de escassez. Considere ações de primeira linha versus penny stocks, ações de baixo valor.
As ações de primeira linha são caras porque são escassas, comprovadas e exigem investimento significativo. As penny stocks são baratas porque são abundantes e arriscadas. Em qual categoria você se colocou? A pessoa que mantém a escassez até um relacionamento com uma única pessoa que ama de verdade é como uma ação de primeira linha. Alto valor, disponibilidade limitada requer investimento sério. Sua moeda de relacionamento se valoriza com o tempo porque é apoiada por exclusividade genuína. Mas a pessoa que inunda o mercado colapsa seu próprio valor. Ela se torna penny stock, barata, abundante e com risco significativo para qualquer investidor sério. O mercado de ações pode levar décadas para se recuperar. Alguns nunca se recuperam. Verdade sombria número 11. O sexo casual colapsa seu mercado de ações de relacionamento, inundando a oferta sem criar escassez. Você desvaloriza a si mesmo de investimento de primeira linha para penny stock, que parceiros sérios não arriscarão seu futuro. Passeie por uma fábrica de carros. Engenharia de precisão. Controle de qualidade em todas as etapas. Cada componente testado antes da instalação. O resultado: veículos que duram décadas com a manutenção adequada. Agora imagine um mecânico de quintal jogando peças aleatórias juntas, sem controle de qualidade, sem testes, sem padrões. O resultado: algo que pode funcionar brevemente, mas inevitavelmente vai quebrar. Essa é a diferença entre o sexo com uma única pessoa que você ama de verdade versus o sexo casual com qualquer mulher aleatória. Construir um relacionamento com alguém que você ama de verdade é como fabricação de precisão. Cada estágio testa a compatibilidade antes de avançar para o próximo nível. Compatibilidade emocional antes da intimidade física. Avaliação de caráter antes do compromisso. Alinhamento de valores antes do investimento de longo prazo. Mas o sexo casual é como montagem de quintal. A compatibilidade física é testada primeiro, muitas vezes sem quaisquer outras medidas de controle de qualidade. Você está fabricando relacionamentos a partir do ponto de partida errado, com processos defeituosos. Nietzsche entendeu isso como a diferença entre a maestria artesanal e a produção escrava. Mestres constroem para a permanência. Escravos constroem para o consumo imediato. Que tipo de relacionamento você está fabricando? Jung reconheceu isso como a diferença entre a criação consciente e inconsciente. A construção consciente de relacionamentos segue padrões arquetípicos que funcionaram por milênios. A montagem inconsciente segue impulsos que parecem bons momentaneamente, mas criam instabilidade estrutural. Os defeitos da linha de montagem tornam-se aparentes com o tempo. Relacionamentos que parecem funcionais na superfície, mas têm problemas estruturais fundamentais. Eles podem funcionar por um tempo, mas são construídos em fundações defeituosas e acabarão quebrando. Em sua vida diária, veja o casal que começou com sexo e tentou construir um relacionamento depois. Eles têm compatibilidade física, mas descobrem que são emocionalmente incompatíveis. Eles têm química sexual, mas não têm valores compartilhados. Eles estão tentando adaptar um relacionamento a uma fundação de hookup, como construir uma casa sobre areia movediça. Pense em recalls de fabricação. Quando as empresas descobrem defeitos sistemáticos em seu processo de produção, elas têm que fazer recall e consertar milhões de unidades. Mas a fabricação de relacionamentos não pode ser chamada de volta. Os produtos defeituosos estão morando em casas juntos, se perguntando por que tudo continua quebrando. O casal que construiu através de um relacionamento com alguém que ama de verdade testou cada componente antes da instalação. Seu relacionamento tem integridade estrutural porque foi montado com controle de qualidade em todas as etapas. Mas o casal montado através do sexo casual pulou o controle de qualidade para gratificação imediata. Seu relacionamento pode funcionar temporariamente, mas carece da engenharia necessária para a operação de longo prazo. Verdade sombria número 10. O sexo casual cria processos de fabricação de relacionamento defeituosos. Você está montando conexões sem controle de qualidade, produzindo relacionamentos que parecem funcionais, mas têm defeitos estruturais sistemáticos. Um soldado perde a perna em combate. Por anos depois ele sente dor fantasma, sensações intensas no membro que não existe mais.
Seu sistema nervoso continua enviando sinais para o tecido que foi cortado. Esse é o seu sistema nervoso emocional, depois que o sexo casual cria laços fantasmas com pessoas que não estão mais na sua vida. O processo de ligação neuroquímica não distingue entre encontros casuais e comprometidos. Cada conexão sexual cria laços bioquímicos reais, vias de ocitocina, vasopressina, dopamina, que conectam você a pessoas específicas. Mas quando os relacionamentos casuais terminam, esses laços não desaparecem de forma limpa. Eles deixam apegos fantasmas, amputações emocionais invisíveis, que continuam enviando sinais de dor muito depois que a pessoa se foi. Nietzsche escreveu sobre amor fati, amor ao destino. Amar seu destino, incluindo sua dor, mas a dor fantasma não serve a nenhum propósito evolutivo. É sofrimento sem crescimento, apego sem benefício, feridas que não podem cicatrizar, porque o membro fantasma continua interferindo em novas conexões. Jung entendeu isso como a persistência de apegos arquetípicos. Seu inconsciente cria projeções ânimos em parceiros sexuais, mas essas projeções não se dissolvem quando o relacionamento termina. Elas permanecem como fantasmas psicológicos, assombrando seu sistema emocional. A dor fantasma se manifesta de maneiras específicas. Você se sente inexplicavelmente conectado a pessoas que o trataram mal. Experimenta nostalgia por relacionamentos que eram objetivamente terríveis. Não consegue investir totalmente em novos parceiros, porque laços fantasmas continuam puxando sua atenção para trás em seu entorno. É o homem que não consegue parar de pensar em uma mulher que estava claramente errada para ele. Ela era manipuladora, incompatível, até cruel, mas seu sistema nervoso se ligou a ela durante encontros sexuais, e agora ele experimenta apego fantasma a alguém que lhe trouxe apenas dor. Pense no tratamento de membros fantasmas. Terapeutas usam terapia do espelho, onde os pacientes veem seu membro restante refletido como se o amputado ainda existisse. Isso engana o sistema nervoso para liberar a dor fantasma. Mas os laços emocionais fantasmas não têm terapia do espelho. A pessoa se foi, mas seu sistema nervoso continua buscando uma conexão que não existe mais. A pessoa que faz sexo apenas com uma única pessoa que ama de verdade nunca cria esses laços fantasmas. Sua primeira conexão profunda se torna seu modelo para apego, criando vias neurais claras sem sinais concorrentes de parceiros anteriores. Mas a pessoa com múltiplos laços fantasmas vive com dor emocional crônica, apegos a pessoas que não existem mais em sua vida, mas cuja marca permanece em seu sistema nervoso. Verdade sombria número 9. O sexo casual cria laços emocionais fantasmas que continuam causando dor muito depois que os relacionamentos terminam. Você está psicologicamente amputado de pessoas que se foram, mas seu sistema nervoso continua enviando sinais de apego para conexões cortadas. Você baixa o que parece ser um software útil, mas na verdade é um malware. Código malicioso, projetado para sequestrar o sistema operacional do seu computador, roubar seus dados e redirecionar seus recursos para servir à agenda de outra pessoa. Isso é o que acontece quando parceiros casuais instalam seu malware psicológico no seu sistema operacional mental. Todo relacionamento íntimo envolve algum nível de programação psicológica. Parceiros influenciam sua autoimagem, remodelam suas vias neurais, instalam novos padrões comportamentais. Em relacionamentos saudáveis, essa programação aprimora o desempenho do seu sistema. Mas o sexo casual frequentemente envolve malware psicológico, padrões tóxicos, comportamentos manipuladores, vírus emocionais que corrompem seu sistema muito depois que o instalador se foi. A mentalidade de escravo de Nietzsche reflete exatamente isso. Aceitar programação que serve aos interesses dos outros em vez dos seus. Mas o sexo casual vai mais fundo. Você se voluntaria para a programação por pessoas que não têm investimento na sua funcionalidade de longo prazo. A projeção da sombra junguiana também reflete isso. Parceiros projetam seus problemas psicológicos não resolvidos em você. E através da conexão íntima, essas projeções podem se tornar integradas à sua própria psique. Você baixa o trauma deles, seus padrões, sua disfunção. O malware se manifesta como mudanças comportamentais duradouras que não servem a você, aceitando o tratamento que você nunca teria tolerado antes,
adotando padrões de relacionamento que consistentemente falham, desenvolvendo inseguranças que não existiam antes da instalação. Pense na mulher que namorou um narcisista e agora se vê constantemente buscando validação de todos os parceiros subsequentes. Ela baixou a programação dele. Sua autoestima depende da minha aprovação. Anos depois que ele se foi, ela ainda está executando o malware dele, buscando validação de que nunca precisou antes de conhecê-lo. Pense na restauração do sistema. Os profissionais de TI sabem que, às vezes, a única solução para a infecção grave por malware é limpar o disco rígido e recomeçar. Mas o malware psicológico é mais difícil de remover. Ele se integra à sua programação central. A pessoa que faz sexo apenas com uma única pessoa que ama de verdade controla quem obtém acesso para instalar programação em seu sistema operacional psicológico. Ela é seletiva sobre qual software permite, porque entende a natureza permanente da instalação psicológica. Mas a pessoa que dá acesso casual permite que múltiplos programadores instalem códigos concorrentes e muitas vezes maliciosos. Seu sistema se torna corrompido, lento, não confiável, servindo às agendas de programadores que nem estão mais em sua vida. O malware mais insidioso é executado em segundo plano, consumindo recursos e redirecionando o comportamento sem a consciência do usuário. Você pensa que está fazendo escolhas autônomas, mas na verdade está executando o código de outra pessoa. Verdade sombria número 8. O sexo casual permite a instalação de malware psicológico que corrompe seu sistema operacional mental. Você está executando programação tóxica de pessoas que não tinham investimento na sua funcionalidade de longo prazo. Fissura de San Andreas. Por anos, a pressão se acumula silenciosamente no subsolo. A superfície parece estável. Casas são construídas, vidas são vividas. Então, um dia, o estresse acumulado desencadeia um terremoto maciço que destrói tudo o que está acima. Isso é o que o sexo casual faz à sua fundação psicológica. Cria linhas de falha que acabarão por fraturar sob pressão. Sua infraestrutura emocional requer fundações estáveis, valores consistentes, limites claros e identidade integrada. Estes fornecem a base que sustenta tudo, o mais que você constrói na vida. Mas cada encontro casual cria pequenas fraturas de estresse nesta fundação, comprometendo valores para acesso, ajustando limites para a oportunidade, fragmentando a identidade através de múltiplas personas incompatíveis. Individualmente, esses comprometimentos parecem insignificantes, mas eles se acumulam como pressão geológica, criando linhas de falha invisíveis que atravessam sua base psicológica. Nietzsche entendeu isso como o declínio gradual da arquitetura moral. Não colapsos dramáticos, mas enfraquecimento estrutural lento, que torna a falha catastrófica inevitável. Jung alertou sobre isso como o preço da sombra da manutenção da persona. A energia necessária para gerenciar múltiplos eus falsos acaba exaurindo o eu autêntico. A fundação racha sob o peso de manter identidades incompatíveis. O terremoto pode não acontecer por anos. Você pode construir relacionamentos, carreiras, famílias em fundações comprometidas. Mas quando a vida aplica pressão séria, morte, doença, crise financeira, envelhecimento, as linhas de falha se ativam. O homem que passou seus 20 e poucos anos em relacionamentos casuais, comprometendo seus valores incrementalmente. Ele parece estável, bem-sucedido, inalterado. Mas quando ele tenta construir um relacionamento comprometido em seus 30 e poucos anos, as linhas de falha acumuladas desencadeiam terremotos psicológicos. Ele não consegue manter a autenticidade sob pressão porque sua fundação foi sistematicamente enfraquecida. Pense nos códigos de construção sísmica. Em zonas de terremoto, as estruturas devem ser projetadas para suportar o movimento inevitável do solo. Mas muitas fundações psicológicas são construídas sem considerar a atividade sísmica que o sexo casual cria. A pessoa que mantém a integridade estrutural, valores consistentes, limites estáveis e identidade integrada, constrói sobre base sólida. Quando os terremotos da vida atingem, sua fundação se mantém. No entanto, a pessoa que criou linhas de falha psicológicas vive em solo instável. A superfície pode parecer estável por anos, mas eles estão sempre a um grande evento de pressão de distância do fracasso catastrófico.
O aspecto mais perigoso das linhas de falha é a sua invisibilidade. Você não sabe que elas estão lá até que o terremoto as revele. Verdade sombria número 7. O sexo casual cria linhas de falha psicológicas que desestabilizam sua fundação emocional. Você pode construir por anos em base comprometida, mas a pressão eventual desencadeará terremotos que destroem tudo o que está acima. Você verifica seu relatório de crédito e descobre que alguém tem usado sua identidade por anos. Cartões de crédito em seu nome. Empréstimos que você nunca assinou. Compras que você não fez. Sua autêntica identidade financeira foi roubada e usada por pessoas que não têm intenção de pagar as consequências. Isso é o que o sexo casual faz à sua identidade psicológica. Todo relacionamento íntimo envolve algum nível de compartilhamento de identidade. Mas em relacionamentos comprometidos, esse compartilhamento é mútuo, consensual e permanente. Em relacionamentos casuais, é frequentemente um roubo. Pessoas pegando pedaços do seu eu autêntico, sem oferecer troca equivalente ou responsabilidade de longo prazo. O roubo acontece gradualmente. Você adapta sua personalidade para atrair parceiros específicos. Modifica seus valores para manter o acesso. Performa versões de si mesmo que não são autênticas, mas são eficazes para a conexão temporária. Com o tempo, tanto da sua identidade se torna baseada em performance que você perde o rastro do que é autenticamente seu versus o que você desenvolveu para o consumo dos outros. O tornar-se quem você é de Nietzsche se torna impossível para você, porque você está constantemente se tornando quem os outros querem que você seja. Seu eu autêntico é enterrado sob camadas de personas temporárias. Jung entendeu isso como a inflação da persona levada ao seu extremo lógico. Quando você tem mais eus falsos do que autênticos, o centro não pode se manter. O eu real se torna inacessível até para você. O roubo de identidade cria danos duradouros. Você perde a confiança em suas preferências autênticas porque elas foram subordinadas aos desejos dos outros por tanto tempo. Você não consegue confiar em seu próprio julgamento porque ele foi comprometido ao tentar agradar a parceiros temporários. Vamos pegar o exemplo da mulher, que passou anos adaptando sua personalidade a diferentes relacionamentos. Ela era a aventureira para o buscador de emoções, a cuidadora para o homem ferido, a intelectual para o acadêmico. Aos 30 anos, ela não conseguia se lembrar de quais interesses eram genuinamente dela, versus quais ela desenvolveu para atrair parceiros diferentes. Vítimas de roubo de identidade passam anos reconstruindo seu crédito, provando sua identidade autêntica, desfazendo danos que não criaram. Mas o roubo de identidade psicológica é mais difícil de recuperar porque o dano é interno. A pessoa que faz sexo apenas com uma única pessoa que ama de verdade sabe exatamente quem é, porque nunca teve que se fragmentar para acesso temporário. Seu senso de si mesmo permanece intacto, porque nunca foi roubado e usado por outros. Mas a pessoa que sofreu roubo de identidade vive com incerteza constante sobre suas preferências, valores e desejos autênticos. Ela foi tantas pessoas diferentes que perdeu o rastro de quem realmente é. Verdade sombria número 6. O sexo casual opera como uma quadrilha de roubo de identidade, roubando pedaços do seu eu autêntico para o uso temporário dos outros. Você perde o rastro de quem realmente é sob todas as personas que desenvolveu para acesso casual. Imagine que você passou anos criando um software premium, sofisticado, valioso, projetado para resolver problemas complexos. Então alguém o pirateia ou distribui gratuitamente em sites de torrent. Logo todos esperam que sua criação premium esteja disponível de graça. Isso é o que acontece com seu software psicológico e emocional através do sexo casual. Sua capacidade íntima, sua capacidade de amar, confiar, ligar, comprometer, é conteúdo premium desenvolvido através de anos de crescimento pessoal, inteligência emocional e desenvolvimento de caráter. É valioso precisamente porque é o resultado de um investimento significativo. Mas o sexo casual pirateia esse conteúdo premium, distribuindo-o gratuitamente para pessoas que não investiram em você e nunca o farão. Logo, sua capacidade de intimidade profunda é tratada como freeware, algo que as pessoas esperam ter acesso sem pagar o preço real. Nietzsche entendeu isso
através do seu conceito de valores nobres versus básicos. Valores nobres reconhecem que as capacidades humanas mais elevadas exigem investimento para acesso. Valores básicos exigem experiências premium a preços de banana. Jung reconheceria isso como a prostituição do sagrado, pegando energias arquetípicas, a capacidade de união divina entre masculino e feminino, e reduzindo-as a transações casuais. A pirataria cria distorção de mercado. Quando o conteúdo premium está disponível gratuitamente, as pessoas perdem a capacidade de reconhecer seu valor real. Elas começam a esperar intimidade de alto nível sem investimento de alto nível. Imagine o homem que desenvolveu uma capacidade genuína para conexão emocional profunda através de anos de autotrabalho, terapia, prática espiritual. Mas ele tem distribuído esse conteúdo premium casualmente tantas vezes que os parceiros esperam acesso total sem investimento equivalente. Eles tratam sua capacidade de amar como software gratuito. Pense em como a pirataria de software destrói mercados. Quando todos esperam conteúdo premium de graça, os criadores param de investir em desenvolvimento. A qualidade geral do software disponível diminui porque o modelo econômico que sustenta a criação de alto nível entra em colapso. Da mesma forma, quando você distribui sua capacidade íntima livremente, você treina o mercado para desvalorizá-la. Parceiros param de investir em ganhar acesso porque sabem que podem obtê-lo sem pagamento. A pessoa que mantém sua capacidade íntima como conteúdo premium, disponível apenas através de investimento significativo, atrai pessoas dispostas a pagar o preço real. Seus relacionamentos têm valor mais alto, porque ambas as partes investiram substancialmente para acessá-los. Mas a pessoa que pirateia seu próprio conteúdo vive em um mercado degradado, onde ninguém leva suas ofertas premium a sério. Verdade sombria número 5. O sexo casual pirateia seu software emocional premium, treinando as pessoas a esperar intimidade de alto nível sem investimento equivalente. Você barateia seu próprio conteúdo valioso até que ninguém reconheça seu valor. Chernobyl explodiu em 1986. 40 anos depois, a zona de exclusão permanece inabitável. A radiação continua afetando tudo o que toca, causando mutações, impedindo a vida normal, criando uma zona morta onde nada saudável pode crescer. Isso é o que encontros casuais tóxicos fazem à sua paisagem psicológica. Algumas experiências de relacionamento são como acidentes nucleares. Eles não terminam apenas quando o relacionamento termina. Eles deixam radiação psicológica que continua afetando seu ambiente emocional por décadas. A radiação se manifesta como incapacidade de confiar sem verificação constante, hipersensibilidade ao abandono percebido, reações emocionais que parecem desproporcionais aos gatilhos atuais, mas fazem sentido quando você entende o histórico de contaminação. Nietzsche escreveu sobre o eterno retorno. Como toda experiência ecoa através da eternidade, mas a radiação psicológica cria um eterno retorno negativo. Padrões traumáticos que se repetem infinitamente porque a contaminação nunca desaparece totalmente. Jung entendeu isso como posse arquetípica. Quando experiências negativas poderosas sobrecarregam suas defesas psicológicas, elas não se integram, elas contaminam. O arquétipo do curador ferido se torna o feridor ferido, espalhando danos inconscientemente. A meia-vida da radiação psicológica varia, mas alguma contaminação é permanente. Mesmo depois que a mente consciente seguiu em frente, o inconsciente continua reagindo à toxicidade invisível de encontros passados. Pegue a mulher que teve um relacionamento com um mentiroso patológico. 20 anos depois, ela ainda não consegue confiar totalmente em parceiros honestos. Sua paisagem psicológica foi irradiada por essa experiência. Ela não está escolhendo a desconfiança conscientemente. Ela está vivendo em território emocional contaminado. A limpeza nuclear requer equipamento especializado e décadas de descontaminação cuidadosa. Algumas áreas são simplesmente consideradas permanentemente inabitáveis. A limpeza de radiação psicológica é ainda mais complexa, porque a contaminação é invisível e os protocolos de limpeza são mal compreendidos. A pessoa que evitou a exposição à radiação psicológica tem território emocional limpo, onde relacionamentos saudáveis podem florescer.
Seus mecanismos de confiança funcionam normalmente porque nunca foram contaminados. Mas a pessoa que vive em zonas de radiação psicológica luta para criar relacionamentos saudáveis porque o próprio ambiente foi comprometido. Mesmo bons parceiros são afetados pela toxicidade residual. O aspecto mais insidioso da radiação é a sua invisibilidade. Você não pode vê-la, cheirá-la ou senti-la diretamente, mas seus efeitos se acumulam com o tempo, criando câncer na sua capacidade de apego saudável. Verdade sombria. Número 4. Encontros casuais tóxicos criam radiação psicológica que contamina sua paisagem emocional por décadas. Você está vivendo em zonas de exclusão invisíveis, onde relacionamentos saudáveis lutam para sobreviver. Bernie Madoff, o mentor confesso do maior esquema Ponzi conhecido na história, valendo cerca de 65 bilhões de dólares. Ele prometeu retornos consistentes aos primeiros investidores usando dinheiro de novos investidores. Por décadas, as pessoas acreditaram que estavam enriquecendo. Então, o inevitável aconteceu. Nenhuma nova entrada de dinheiro pôde sustentar a fantasia e toda a estrutura desmoronou, destruindo todos os envolvidos. Essa é a economia emocional criada por relacionamentos casuais em série. Cada novo encontro promete entregar o que os anteriores não puderam: realização genuína, satisfação duradoura, conexão autêntica. Mas o sistema requer constantemente o recrutamento de novos participantes para manter a ilusão de sucesso. A dinâmica do esquema Ponzi. Os primeiros encontros parecem lucrativos, porque você está investindo menos emocionalmente e obtendo retornos significativos. Novidade, validação, excitação. Mas manter esses retornos requer participantes novos cada vez mais frequentes, em investimentos emocionais progressivamente maiores. Nietzsche entendeu isso através de sua análise do niilismo. Quando você constrói significado em fundações fundamentalmente insustentáveis, o colapso eventual é inevitável. A questão não é se, mas quando e quão catastroficamente. Jung reconheceu isso como o Ouroboros comendo a si mesmo. O sistema consome sua própria fundação para manter a funcionalidade temporária. Mas qualquer sistema que se alimenta de sua própria substância acaba morrendo de fome. Os sinais de colapso tornam-se óbvios em retrospectiva. Você precisa de novos encontros com mais frequência para gerar os mesmos retornos emocionais. Parceiros anteriores que antes pareciam satisfatórios agora parecem vazios. A excitação requer experiências cada vez mais extremas para ser alcançada. Procure por um homem que começou com encontros casuais ocasionais em seus 20 e poucos anos. Aos 40 e poucos, ele precisa de estimulação nova constante para sentir algo. Seu esquema Ponzi emocional requer investimentos cada vez maiores para retornos cada vez menores. Quando ele finalmente quer se estabelecer, ele descobre que sua capacidade de intimidade sustentada foi a falência. Pense nas vítimas do esquema Ponzi. Muitos eram pessoas inteligentes e bem-sucedidas que deveriam ter reconhecido os sinais. Mas o sistema é projetado para cegar os participantes para sua natureza insustentável, até que seja tarde demais para recuperar seu investimento. O esquema Ponzi emocional funciona de forma semelhante. Os participantes acreditam que estão construindo habilidades de relacionamento e inteligência emocional, mas estão, na verdade, esgotando sua capacidade de intimidade sustentada ao buscar constantemente novas fontes de validação. Quando o esquema finalmente colapsa, quando eles querem parceria genuína, mas não conseguem sustentá-la, eles descobrem que anos de encontros casuais lucrativos estavam, na verdade, roubando sua riqueza emocional de longo prazo. A pessoa que evitou o esquema Ponzi investiu seu capital emocional em crescimento sustentável de longo prazo. Sua capacidade de intimidade se valoriza com o tempo, em vez de ser esgotada através de empreendimentos especulativos. Verdade sombria. Número 3. Relacionamentos casuais em série operam como esquemas Ponzi emocionais, exigindo participantes novos constantes para manter a ilusão de realização. Quando o sistema inevitavelmente colapsa, você descobre que anos de aparente sucesso estavam, na verdade, esgotando sua capacidade de intimidade genuína. Dr. Frankenstein pensou que estava criando vida. Em vez disso,
Ele criou um monstro que o caçaria implacavelmente, destruiria todos que ele amava e eventualmente o mataria. Sua maior conquista se tornou sua destruição final. Isso é o que o sexo casual faz, a sua capacidade de ligação de casal. Você pensa que está desenvolvendo sofisticação sexual, experiência de relacionamento, inteligência emocional, mas você está, na verdade, criando monstros psicológicos que sistematicamente destruirão sua capacidade de alcançar o que você finalmente deseja: amor duradouro. O monstro se manifesta de maneiras específicas: incapacidade de se ligar sem comparação com parceiros anteriores, necessidade compulsiva de validação de múltiplas fontes, inquietação crônica, que sabota relacionamentos estáveis, dormência emocional, que faz com que a intimidade autêntica pareça chata. Nietzsche entendeu isso como a trágica ironia da ambição humana. Muitas vezes criamos as próprias forças que nos destroem. A vontade de poder, quando mal direcionada, se torna a vontade de autodestruição. Jung reconheceu esse padrão na sombra. Aspectos reprimidos da experiência não desaparecem. Eles ganham poder autônomo e eventualmente retornam para assombrar seu criador. O sexo casual cria material sombrio que mais tarde sabota metas conscientes de relacionamento. A dinâmica de Frankenstein. Cada encontro casual adiciona componentes ao monstro: cinismo, comparação, desapego emocional, medo da vulnerabilidade. Individualmente, estes parecem respostas adaptativas. Coletivamente, eles criam uma força psicológica que destrói relacionamentos íntimos por dentro. A mulher que praticou relacionamentos através de encontros casuais, pensando que estava desenvolvendo habilidades de relacionamento. Anos depois, quando ela encontra alguém com quem ela genuinamente quer se comprometer, ela descobre que sua prática criou hábitos que impedem a ligação profunda, comparação crônica, retirada emocional, incapacidade de confiar em seus próprios sentimentos. Como o Dr. Frankenstein, ela fica horrorizada ao perceber que sua criação se tornou sua destruidora. As próprias experiências que ela pensava que a estavam preparando para o amor estavam, na verdade, tornando o amor impossível. O monstro não ataca de fora, ele opera por dentro. Sua própria criação psicológica sabota suas intenções conscientes. Você quer se comprometer, mas se sente inquieto. Quer confiar, mas continua comparando. Quer se ligar, mas se sente dormente. A pessoa que nunca criou o monstro não tem que lutar contra sua própria criação psicológica. Sua capacidade de ligação permanece natural, poderosa, não corrompida por forças internas concorrentes. Mas a pessoa que construiu o monstro de Frankenstein deve ou matá-lo através de extenso trabalho psicológico ou ser destruída por ele. A maioria escolhe uma terceira opção. Eles se contentam com relacionamentos que o monstro pode tolerar, que são sempre inferiores ao que eles originalmente queriam. Verdade sombria número 2. O sexo casual cria um monstro de Frankenstein na sua psique. Forças psicológicas que, sistematicamente, destroem sua capacidade para o amor profundo que você finalmente deseja. Sua própria criação se torna sua destruidora. Imagine um buraco negro. Há um limite chamado horizonte de eventos. O ponto em que a gravidade se torna tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Atravesse essa linha e você estará preso para sempre em uma espiral descendente em direção à aniquilação. Isso é o que acontece quando o sexo casual religa seus mecanismos de ligação neuroquímica, além do ponto de recuperação. Seu cérebro evolui sistemas sofisticados para criar laços de casal permanentes, vias de ocitocina, circuitos de recompensa de dopamina, redes neurais que literalmente se religam durante a conexão íntima. Esses sistemas assumem que a intimidade sexual indica parceria permanente, mas encontros casuais repetidos treinam esses sistemas de forma diferente. Eles aprendem que a ligação intensa deve ser temporária, que o apego deve ser descartável, que a experiência neuroquímica do para sempre dura até quinta-feira. Eventualmente, você atravessa o horizonte de eventos, o ponto em que seus mecanismos de ligação foram tão completamente retreinados que o apego permanente se torna neuroquimicamente impossível. Nietzsche escreveu sobre o eterno retorno, viver como se cada momento se repetisse para sempre. Mas além do horizonte de eventos, nada se repete. Tudo se torna temporário, descartável, sem sentido. Jung entendeu isso
como a morte do casamento arquetípico. Quando o padrão inconsciente para a união permanente é corrompido, a fundação psicológica para a parceria vitalícia desmorona. O horizonte de eventos varia por indivíduo, mas os sinais são reconhecíveis. Você pode sentir atração, mas não apego. Pode desfrutar da companhia, mas não do compromisso. Pode realizar a intimidade, mas não experimentá-la. Você atravessou o território psicológico, do qual não há retorno à ligação natural. O homem que percebe que literalmente não consegue mais sentir as emoções que criam relacionamentos duradouros. Não é que não quer. Seus sistemas neuroquímicos foram religados além do ponto de recuperação. Ele pode passar pelos movimentos do compromisso, mas a experiência interna que o torna significativo se foi. Como um buraco negro, o dano é frequentemente invisível até que você esteja além do ponto de fuga. Os primeiros encontros parecem normais, controláveis, temporários, mas cada um puxa você para mais perto do horizonte de eventos, onde a gravidade do hábito se torna inescapável. Uma vez que você atravessou o horizonte de eventos, cada relacionamento se torna uma espiral em direção ao mesmo final. Vazio emocional disfarçado de sofisticação. Você se torna um buraco negro psicológico, consumindo relacionamentos, mas incapaz de sustentá-los. A pessoa que nunca se aproxima do horizonte de eventos retém sua capacidade natural para a ligação permanente. Seus sistemas neuroquímicos permanecem calibrados para o apego duradouro porque nunca foram sistematicamente retreinados para a conexão temporária. Mas a pessoa que atravessa o horizonte de eventos entra em território psicológico, onde o amor se torna impossível não por escolha consciente, mas porque a fundação neuroquímica para o apego duradouro foi destruída. Verdade sombria. Número 1. O sexo casual cria um horizonte de eventos psicológico, um ponto a partir do qual seus mecanismos de ligação se tornam permanentemente corrompidos. Atravesse essa linha e você estará preso em um buraco negro, onde o amor duradouro se torna neuroquimicamente impossível. 20 verdades, 20 avisos, 20 vislumbres no deserto psicológico que o sexo casual cria. Mas aqui está o que Nietzsche e Jung ambos dizem. Conhecimento sem ação é sem sentido. Entendimento sem aplicação é apenas masturbação intelectual. Você agora vê a máquina claramente. Como o sexo casual religa seu cérebro contra o amor duradouro. Como ele fragmenta sua identidade através de múltiplos relacionamentos incompletos. Como ele corrompe seu sistema imunológico emocional. Como ele cria laços fantasmas que assombram seu futuro. Como ele constrói monstros psicológicos que destroem o que você realmente quer. Mas ver a armadilha não liberta você automaticamente dela. Isso requer algo mais perigoso do que o conhecimento. A coragem de viver de forma diferente do que sua cultura exige. Nietzsche chamou isso de tornar-se o Übermensch, a pessoa que cria seus próprios valores em vez de herdar a programação da sociedade. Jung chamou de individuação, integrar seu material sombrio para se tornar psicologicamente inteiro. Ambos os caminhos exigem o mesmo primeiro passo, dizer não ao que todos os outros dizem sim. O caminho de volta à soberania psicológica não é fácil. Requer admitir que você tem vivido de acordo com mentiras. Exige aceitar que a cultura popular é guerra psicológica. Significa escolher a realização de longo prazo, em vez do prazer de curto prazo. Requer construir força interna, em vez de buscar validação externa. Mas a alternativa é pior. Tornar-se um zumbi psicológico. Passar pelos movimentos da intimidade sem a capacidade de experimentá-la. Viver no deserto emocional que você criou através de 1000 pequenos comprometimentos. A escolha é sua. Mas faça-a conscientemente, porque como estas 10 verdades revelam, você não está apenas escolhendo o que fazer com seu corpo. Você está escolhendo o que se tornar com sua alma. Escolha sabiamente porque, uma vez que certas pontes psicológicas são queimadas, elas nunca mais podem ser reconstruídas. O horizonte de eventos espera. A pergunta é, você se aproximará dele ou voltará enquanto ainda pode? Seu futuro o está observando. Escolha o caminho que o deixa orgulhoso,